Você sente que sua vida tá travada, que as coisas não estão fluindo e não estão indo bem pra você e que por mais que você tente, as coisas simplesmente pioram? Bom, se você tem essa sensação ou se você está vivendo isso, veja esse vídeo até o final que eu vou explicar exatamente o que é esse travar, né? O porquê que esse travar acontece e como que você pode fazer para literalmente destravar e ter uma vida muito mais fluida, muito mais plena, né? E com muito mais bem-estar, tá bom? Então, o que que acontece, gente? Na hora que você pensa no travar, né? Você, se você pensar, né, nossa, minha vida travou, quais são as emoções que você tem associado ao travar, né? O que que você sente na prática quando você pensa em relação a isso, né? Basicamente vai ter medo, vai ter angústia, vai ter raiva, vai ter rancor, depressão, ansiedade, né? E uma gama de sentimentos ruins, tá? Você pode ter um ou pode ter vários, né? Que faz com que você se sinta mal, né? E basicamente é isso. Esses sentimentos, eles fazem você se sentir pesada. A vida fica difícil. As coisas não fluem. E não fluem por quê? Porque eles têm uma certa vibração, tá? E essa vibração faz com que você perca energia e com que você acesse frequências baixas, né? E quanto mais baixa a sua frequência estiver, mais coisas que também têm a frequência baixa vai ser atraída para você. Assim como se você tá com emoções, sentimentos bons, você também vai estar numa frequência mais alta e atrair coisas boas para você, né? E é por conta disso que a gente tem até a sensação de caramba, as coisas estão ruins, tá ficando pior ainda e o negócio só piora e de fato o buraco não tem fundo, né? A gente fala isso e isso é muito real, de fato, existe tanto frequências para baixo quanto frequências para cima. Mas bora entender o porquê que acontece, né, esses sentimentos tão densos e tão ruins, tá? Se você observar, tá? Olhe isso, entenda isso. Se você entender isso, já, sabe, vai ajudar demais. Se você observar, toda vez que você tem um sentimento negativo, um sentimento ruim, você vai perceber que esse sentimento, ele veio, né, da não conformidade, né, em relação às coisas que estão acontecendo lá fora, ou dentro de você, ou, né, com as pessoas que você ama, que você gosta ou que você não gosta. Como assim? Todo sentimento ruim, ele vem da nossa resistência com a realidade. Quanto mais você resiste aos fatos, quanto mais você resiste às coisas que acontecem ao seu redor, mais você sofre. A equação é exatamente essa, né? Quanto mais resistência, mais sofrimento, né? E basicamente a gente não tem como controlar o que acontece fora da gente, né? Nem com os outros, nem o que o outro pensa, tampouco as ações do outro, né? A única coisa que a gente pode controlar é as nossas percepções em relação às coisas que acontecem, tá certo? E o fato é que a gente aqui, a maioria, eu acho que vai ver esse vídeo aqui, já é adulto, só que a nossa mente emocional, ela age como uma criança. Então, por exemplo, uma criança, ela vai no shopping, né? E daí ela vê um ursinho que ela gostou muito em uma loja. Ela fala: "Mãe, me dá o ursinho", né? Só que da mãe, ela não tem o dinheiro para dar. O que é que a criança faz? A criança chora, a criança berra, algumas caem no chão, faz aquele maior auê, né? Só que o adulto, na hora que ele cresce e acontece alguma coisa que ele não concorda, que ele acha errado, que ele acha injusto, ele basicamente tem a mesma reação que a criança. Só que, claro, ele é adulto, então ele vai reclamar, ele vai gritar, ele vai agir com ódio, com ira, né? Ele vai culpar o outro, tá? Mas a reação é exatamente a mesma, de não aceitação de algum fato que tá fora, né, dele, né? Ou até mesmo dentro dele, né? Essa resistência ou essa frustração das expectativas que você tem sobre as coisas é o que faz você sofrer, né? Faz uma análise na sua vida sobre isso, né? De onde vêm as suas emoções, de onde vêm as suas sensações, seus sentimentos, você vai perceber que todos eles vêm desses dois aspectos, os aspectos de você resistir a alguma coisa que está acontecendo lá fora, né? E de você ter expectativa frustrada em relação a algo. Então, por exemplo, você tem alguém que você gosta muito, que você deu muito amor e essa pessoa, ela tem uma ação com você que você julga totalmente injusta, tá?
que é que ocorreu? O que é que houve aí? Né? Essa pessoa, ela frustrou as suas expectativas, logo você sofre, tá certo? Então, todo esse movimento de resistência faz você sofrer. Então, quanto menos você resistir e quanto menos você ter expectativas em relação aos outros e às coisas, menos você vai sofrer, tá certo? E o que que acontece? Um outro ponto, tá? A gente disse do ponto 1, da resistência e da expectativa. Qual é o outro ponto que é fundamental você entender para que você destrave a sua vida e nunca mais trave? Que é o quê? É você ter a consciência que você não é as suas emoções. Você não é o que você pensa, você não é o que você sente. Na hora que você tem uma sensação de raiva, por exemplo, você está no estado emocional de raiva. Você vestiu a roupa da raiva, mas você não é a raiva. E muitas vezes a gente não faz essa distinção e a gente age com base na emoção. Então acontece algum fato que a gente julga super errado, a gente age com raiva. E talvez, muitas vezes, né, faz coisas que você talvez nunca iria fazer se você estivesse em plena consciência, tá? Isso acontece muito. E em casos até muito drásticos, tá? Então não vista a roupagem da sua emoção, tá? Você está vivenciando naquele momento um estado mental, tá? Você não é esse estado mental, você está vivenciando ele na hora, você sente ele. E você tem sim a escolha de o que você faz com ele, tá? Como eu disse, a gente não é as nossas emoções, tá? Você é uma consciência que está acima do que você pensa e das emoções que você tem. Você é uma consciência neutra, né? E tem sim como você se desvencilhar disso, né? E você analisar os fatos sem você se envolver emocionalmente com esse fato, né? Então, o que é que você deve fazer na hora que alguma coisa acontece que você se sente mal, né? Basicamente, você tem que analisar o porquê que você tá com aquela sensação, porquê que você tá com essa emoção, e realmente dá para você fazer isso em 5 segundos, né? Então, eu vou dar um exemplo daqui de algo que aconteceu esses dias, 2 exemplos, né? Um que foi que eu não saí do eixo, né? Não saí do meu centro, e outro que eu saí do meu centro, né? Eu vou dar exemplos assim do dia a dia, né? Para ficar mais fácil e mais simples. Esses dias atrás, cá estava eu nesse sofazinho aqui, né? Ele tá com a capa, tá? Mas ele é branco. Ele é branco. E o meu gatinho, o Caju, ele é cego, totalmente cego, né? E o que que eu fiz? Eu almocei e sempre que eu almoço, eu venho com um cafezinho, eu sento nesse sofá e eu leio um pouquinho. E o Caju, ele gosta de ficar no meu colo, né? Só que nesse dia eu coloquei o café e coloquei o iPhone novo do lado, né? Aí ele veio pro meu colo, só que na hora que ele veio, eu não vi, né? Aí ele bateu no café, o café caiu no iPhone e no sofá. Melou tudo. Na hora, não me deu nenhuma emoção. Eu falei, eita, o que que eu fiz? Eu fui lá, aí eu peguei o iPhone, fui lá, limpei ele, a capa, eu depois arranquei a capa, passei veja, limpei e tal, mas eu não fiquei brava. Eu não tive uma reação ruim, né? E até a moça que ela vem aqui, que ela limpa e tal, ela falou, nossa, você realmente, eu nunca vi você com estresse, né? Eu nunca vi alguém assim igual a você, porque se fosse outro, ia ficar puto da vida, né? Ficar bravo. E a sua reação não foi essa. Eu falei, não foi, de fato. Foi algo que foi um acidente que ocorreu, né? De fato, o Caju é cego de tudo, o bichinho não viu, né? E eu pus a xícara de café cheia junto do iPhone, foi eu que fiz isso, né? Então, na hora que eu vi, o que que eu fiz? Eu pensei na solução. Falei, bom, eu tenho que limpar logo o iPhone, depois limpar o sofá, né? E daí foi o que eu fiz, né? Eu não entrei na emoção de ficar com raiva e culpar o gato, né? Culpar o sofá. Tem gente que na hora que tem raiva, que sente raiva, chuta tudo, grita, berra, xinga, mas assim, o fato é, o café já tinha caído, o café caiu, o fato aconteceu. O jeito como você lida com esse fato, né, faz com que você se sinta bem ou com que você se sinta muito mal. Mas o fato é o fato,
Sacou a ideia? E assim, já tem muito tempo já que esse ponto é algo que eu trabalho bastante, das minhas emoções, de lidar com as minhas emoções e saber o porquê eu sinto o que eu sinto, né? Então, hoje em dia, não é assim, é uma coisa ou outra que me tira do eixo. Porque eu sei, tipo, na hora que ocorre algo que eu sinto a raiva ou algo, eu saio desse olhar, né, de vivenciar a emoção e olho, por que que eu tô assim? Por que que eu tô assim? Por que que eu agi assim? E na hora que eu faço isso, eu mudo na hora, né, a minha reação. E por mudar a sua reação, você muda um monte de coisas que vêm depois da sua reação, né? Então, outro exemplo também. Nesse aí eu saí do eixo. É muito raro eu sair do eixo com coisa simples, mas dessa vez eu saí do eixo. Mas eu saí por um tempinho curto, né? Eu voltei porque eu fiz isso, exatamente isso. O que é que houve, né? Esses dias eu fiz uma encomenda com uma gráfica, né, para impressão de uns cartões, de uns não, mais de 1000, foram muitos, né? E daí eles têm um prazo de 15 dias para enviar. Só que a gente envia isso para os clientes nossos, né? E a gente tinha pouquinho. E daí, na hora que eu enviei, né, eu falei: olha, a gente tem muita urgência, se der para enviar antes, né? Porque a gente tem urgência, a gente não tem mais, enfim. Aí passaram 10 dias e a gente não recebeu nada. Eu falei: ué, deixa eu ir lá no chat e ver com eles, né, o que foi que houve. Eu falei: então a gente fez, né? A gente fez a encomenda no dia tal, já tem 10 dias, já tá pronto, já foi enviado, né? Em que pé que tá? Aí o rapaz disse: ah, não, ainda não está pronto. Aí eu fiquei meia brava na hora. Eu falei: ué, mas poxa, tem 10 dias já, né? Eu enviei que era urgente e a gente já é cliente, a gente já pede com vocês, né, há um tempo, e ainda não tá pronto. Aí nessa hora eu já estava ficando brava já, né? O diálogo, tipo assim, esse Fit King ainda não fez o negócio, poxa, já tem 10 dias já que eu enviei, eu sou cliente, eu não tenho prioridade para. Nessa hora o diálogo já tava aqui. Aí ele disse: todo mundo tem pressa, o nosso prazo é 15 dias. Aí aí eu fiquei muito brava, né? Aí eu vi isso, eu fiquei mais brava ainda. Só que eu não fui lá no chat dizer a ele, falei: bom, eu vou beber uma água, depois eu volto. Mas eu tava muito brava, e eu aqui, né, pensando, como é que se diz isso ao cliente? O cara tem uma gráfica e fala isso ao cliente desse jeito, sim, que não tá pronto, mas ele não pode dizer isso ao cliente, né, agir desse jeito, é um absurdo, eu sou cliente, eu comprei mais de 1000, não sei quantos, não sei o que lá, enfim. Começou um diálogo muito louco, eu comecei a ficar com muita raiva, né, e daí nessa hora eu falei: opa, por que eu tô assim? Como assim? O que tá vendo aqui? E foi na hora que eu fiz isso, de me desprender da emoção da hora. E daí eu disse: tá, o que tá havendo aqui? Quais são os fatos? Os fatos eu tinha que pedir muito antes, só que eu não fiz isso. Então eu atrasei, né, no envio da encomenda, no pedido da encomenda. Então assim, beleza, eu errei nesse fato. E daí, por eu errar nesse fato, eu cobrei a empresa urgência. Só que a empresa que eu enviei, a gráfica, não deu urgência. Mas, de fato, eles estão no prazo de 15 dias. Né? Então, assim, ok, né? O jeito que eles agem ou que eles tratam o cliente, isso não tem nada a ver comigo. O que tem a ver é as minhas decisões e as minhas ações em relação a isso. E eu falei: bom, o que é que dá para eu aprender com isso? E esse é outro fato. O que é que dá para eu aprender com isso? Peça muito antes do prazo para que você não tenha que ter as coisas com urgência. 2. O que é que eu vou fazer, né, em relação a essa empresa? Eu não vou comprar mais com eles. Ótimo, resolvi. E a minha emoção naquela hora baixou. Foi assim, ó, acabou. E daí veio em 15 dias. Né? Mas para mim, dentro de mim, já tinha alinhado o fato. Então, na hora, eu até fui lá beber água, pensei isso, voltei já de boa. Eu falei: bom, não saiu do jeito que eu quis. Eu atrasei, né? Eu tinha que ter enviado antes, eu não enviei. E daí eu coloquei a culpa no outro, né? Eu coloquei a responsabilidade no outro. Ele também não fez, né? Com, assim, a urgência que eu queria que fosse. Então, expectativa minha que frustrou, né? Então, começa aí. E daí ele não me tratou bem também como cliente,
maravilha, isso é uma opção deles, né? Tipo, não dá pra eu controlar a ação do outro, mas dá pra eu decidir se eu vou comprar ou não com eles outra vez. E daí eu não vou comprar mais, né? E acabou, e fechou, né? Só que muita gente, a gente às vezes, né, a gente briga com o fato, a gente vê um fato que a gente não gosta, que a gente acha errado, e daí simplesmente a gente briga com aquele fato, a gente remoe aquele fato, né? E o que que acontece muitas vezes? Na hora que você desprende do seu emocional, né, e você vê com essa visão mais ampla, né, do observador, né, que tá acima dos fatos e das emoções, você tem duas visões, né? O que que acontece? Na hora que você faz isso, é muito bom que você use também a autorresponsabilidade, que é uma escala, né, básica na expansão de consciência, tá, gente? Eu não fiz um vídeo aqui ainda explicando escala de consciência, o que é essa expansão de consciência, mas fato é, quanto mais consciência você tem, menos você sofre, mais você alcança a realidade que você almeja. Porque você consegue compreender como que as coisas são, quais são as leis, como é que funciona esse mundo e como que as coisas se procedem. Quanto mais você evoluir, mais fácil vai ser esse processo, né? As coisas aqui vão ficando muito fáceis, tá? Só que a escala básica, né, para que você possa criar a realidade que você almeja, a escala básica é a autorresponsabilidade sobre a sua vida e sobre tudo que acontece com você. Se você não tem autorresponsabilidade, basicamente, você não vai aceitar muita coisa do que você vê, né? E você vai colocar culpa do que acontece nas coisas, nos eventos, nas pessoas, nunca vai ser você. E se nunca é você, não tem como você mudar, tá? Então, você também perceber que coisas ruins acontecem, mas você tem a parcela de culpa sobre essas coisas também, isso daí é fundamental, tá certo? E perceber também que o mundo não gira ao redor do nosso umbigo, né? Que de fato vão ocorrer muitas coisas que vão frustrar você, né? Que não vai estar alinhado com o que você acha certo, com o que você acha justo, tá? E não é por conta disso que sua vida tem que travar. E ela vai travar, né? Toda vez que acontecer um evento que não tá alinhado com o que você acha certo, né? E daí você começa a criar um peso. Houve um fato, criou um peso, criou um peso, criou um peso. E de fato, na hora que acontece isso, a sua vida trava. Você fica totalmente refém das circunstâncias, das pessoas e de tudo que acontece. Você vira refém. E a maioria das pessoas que estão aqui, elas vivem como refém, tá certo? Então, gente, para que você possa destravar, você tem que parar de julgar tanto o que você vê, né? Parar de se envolver tanto com tudo que acontece ao seu redor. Entender que nem tudo vai ser do jeito que você quer e realmente não vai ser. Entender que você tem escolha sobre como que você vai reagir em relação a essas coisas. E tem uma frase que eu amo, que é uma frase de Neville Goddard, que ele fala: deixe o mundo em paz, mude as coisas dentro de você. E é exatamente isso. A gente tenta mudar o mundo. Na hora que você briga com alguém, você quer convencer o outro de que o que você diz é o certo, de que ele está errado. Você tenta na força mudar o outro, né? Por não concordar com o que houve, com algum fato, tá? E isso daí não leva ninguém a lugar nenhum. As duas coisas que você tem que fazer quando acontecer algum fato ruim, que faça você ter uma emoção ruim, entender por que aquele fato aconteceu, né? E fazer duas perguntas básicas. O que é que eu posso aprender com isso e como eu posso solucionar isso? E você vai ver que vai ter alguns casos que você não vai ter como solucionar, né? Mas o que é que você pode aprender com isso? Exemplo, alguém que você ama muito, que tá numa UTI, que tá muito doente, né? O que é que você pode fazer diante disso, né? Porque até então, assim, a emoção que vem é você ficar triste, você ficar apático, é você achar injusto, né? Mas não são emoções que vão ajudar você nem a pessoa que tá doente, tá? Mas o que é que você pode fazer para que a experiência em si ela não seja tão ruim, né? Você pode, por exemplo, visualizar essa pessoa boa. Você pode visualizar dentro de você, né? Criar a visão dessa pessoa boa, em plena saúde, né? E emanar uma vibração de amor,
tá certo? Então, gente, basicamente eu quis passar isso aqui a vocês, né? Que todo sofrimento, a base de todo sofrimento vem da nossa resistência com o que acontece, né? Fora da gente, né? Que você não é as suas emoções e que você sim, quando acontece um fato, você tem um espaçozinho ali, né? Assim que ocorre o fato e o antes de você tomar alguma ação em relação a isso, de você pensar fora da sua emoção e decidir o que você faz. Bom, pessoal, então é isso. Depois me contem aqui embaixo o que vocês acharam, né? Façam isso de observar de onde é que vem as sensações e as emoções de vocês. Vocês vão perceber que é exatamente o que eu disse, né? Que vem da nossa frustração com o que acontece. E comece a fazer o exercício de se desvincular do que está acontecendo, tá bom? Se você fizer isso, né? Vocês vão ver o quanto que sua vida vai ser muito mais fluida, muito mais leve e você vai começar a atrair, né, coisas muito boas, porque a sua frequência vai estar alta e não uma frequência baixa onde você atrai mais do mesmo, tá bom? Então me contem aqui embaixo que eu vou amar saber e até o próximo vídeo. Um beijo!